Gálatas capítulo 6, a partir do verso de número 1. Diz a palavra do Senhor. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Verso 2, a igreja 1, 2, 3... Verso de número 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Verso 4, a igreja. Porque cada qual levará a sua própria... Volta no verso de número 2, Clarice, por gentileza. Vamos ler o 2, depois nós leremos o verso de número 5. 1, 2, 3. Verso de número 5 agora, 1, 2, 3. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem como porção de alimento ao Teu povo, Senhor, nesta noite. Possamos, ó Deus, sairmos daqui edificados pela Tua palavra, cheio do Teu Espírito. Tome a glória para si nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, mandamentos recíprocos, levai as cargas uns dos outros. Você observou que você leu o verso de número 2, que fala para você levar a carga do seu irmão, e no verso de número 5 está dizendo assim, ó, cada um leva a sua própria carga. Você deve estar perguntando assim, estou entendendo nada. Pastor, o verso de número 2, o apóstolo Paulo, ele fala para cada um, a gente ajudar um ao outro, e no verso de número 5 fala para cada um levar a sua carga. A melhor versão para o verso de número 5 não é essa. A melhor versão é aquela que fala sobre fardo, porque no grego são dois sentidos diferentes. A carga e o fardo, a gente vai discorrer sobre isso aqui nesta noite. Amém, queridos? Queridos, a gente vive dias de individualismo, sim ou não? Está todo mundo centrado em si mesmo, não de uma forma correta. Não, pode ficar com essa aqui mesmo, não tem problema não. Não de uma forma correta, porque as pessoas hoje, elas têm uma falsa impressão que elas estão conectadas. Já viu? Você vai ver costumeiramente alguém com seu aparelho telefônico conversando com alguém no WhatsApp, até mesmo no culto, você vai ver alguém mandando uma mensagem conectado. Mas isso nos dá uma falsa impressão que nós estamos conectados, e não é uma realidade. Nunca o ser humano, na história desta humanidade, pelo menos é o que eu estudo, e o Augusto Cury também compartilha desse pensamento, eu estava assistindo um documentário dele, o homem se sentiu tão só, tão vazio, tão triste. Embora a gente possa se comunicar com diversas partes do mundo, parece que o homem está isolado em si mesmo, mas sem uma autoavaliação. Você consegue entender isso? Ele às vezes entra num quarto, ele pega o seu celular e ele se comunica ali, às vezes ele sente aquele vazio, uma tristeza, e ele quer preencher aquele vazio, já falei isso aqui diversas vezes, às vezes vai para o Netflix, às vezes vai para o aparelho telefônico, mas ele continua vazio. Porque a solitude, estar a sós, é algo que o ser humano também precisa. Mas para fazer uma autoavaliação, para a pessoa entender no que ela está acertando, no que ela está errando, no que ela está se aproximando de Deus, o que está fazendo com que ela se afaste de Deus. E embora estejamos todos conectados, parece que o ser humano ele está sozinho, ele está vazio. E quanto mais a gente se isola, quanto mais a gente fica aí nessa tristeza sem tamanho, parece que a carga aumenta, não é? Augusto Cury ele também explica isso. Eu vou entrar na Bíblia, mas só estou querendo falar algumas coisas que eu aprendi com Augusto Cury, que o ser humano ele já perdeu a capacidade de estar a sós com ele mesmo e manter a sua mente quieta, vazia. Ele sempre vai estar enchendo. É por isso o alto índice de suicídio. Não sou eu que estou falando, não, são os especialistas. Por quê? Porque a mente dele está tão cheia, está tão carregada, que quando vem um problema mesmo, de verdade, é igual um HD de computador, já não tem mais espaço para resolver problemas. Então ele acha que a solução é dar cabo da sua própria vida. Em contrapartida, o apóstolo Paulo está falando que a gente deve, vou parafrasear aqui o que ele está dizendo, a gente deve aliviar a carga uns dos outros. Mas a gente também vive uma dificuldade que, embora estejamos conectados, estejamos juntos, nunca se houve tanta dificuldade de alguém falar, confiar no outro, a sua própria vida.
Muito por causa das pessoas que têm o orgulho, não querem compartilhar, e muito do outro lado também, porque pouquíssimas pessoas sabem guardar segredos. As pessoas já não conseguem mais ouvir algo e ficar apenas com, não, tem um amigo, que um amigo tem um papagaio, que é amigo também, sempre tem alguém que precisa contar. Não, pastor, eu estou comentando porque eu estou buscando informação. É nada, você é fofoqueiro mesmo, fofoqueira. Quem age assim é fofoqueiro, o pastor já sabe como é que é o pastor, né? Não consegue guardar. E as pessoas estão adoecendo, estão morrendo à nossa volta. Às vezes você está aí do lado da pessoa, você está vendo ela adorando, nessa atmosfera de adoração, você está dizendo, essa pessoa está cheia do Espírito Santo, às vezes ela está cheia de angústia, de mágoa, e aproveitou esse momento para se derramar aos pés do Senhor, e ela está gritando, socorro, Pai, me socorre hoje. E a gente está achando que a pessoa está cheia do Espírito Santo, por quê? A gente está muito centrado em si mesmo, sem uma autoavaliação e sem cuidar do próximo, mas o apóstolo Paulo, ele vem aqui, por intermédio da sua palavra nessa noite, nos alertar, nos advertir que devemos levar a carga uns dos outros. Quantos estão dispostos? Ninguém está disposto? Vou embora, acabou a pregação. Ninguém está disposto, irmão, a ajudar o próximo? Eu vou embora, irmão, acabou. Aí, assume aqui, Kiko. Vai ser o pastor dessa igreja. Acabou, filho. Mas é difícil, irmãos, porque às vezes a gente olha para as nossas cargas e a gente diz assim, caraca, eu não estou aguentando carregar nem a minha. Não é assim? Vou ter que ajudar o próximo, mas a gente vai entender bem esse mistério, a gente vai ministrar de forma expositiva. Verso de número 1, Clarice, já sabe como é que funciona. Clarice é meio batista, meio discípulo de Cristo, amém? Está aqui toda quinta-feira. Diz a palavra do Senhor, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Queridos, é dever de toda a igreja, eu vou repetir, é dever de toda a igreja, e não é exclusivo, e esse dever que eu vou falar aqui aos irmãos, somente ao pastor. A gente viveu durante muito tempo, enxergando na figura do pastor aquele que cuida de todo mundo, mas é dever de uma igreja, o qual funciona como um organismo vivo, cuidar uns dos outros. Já ministrei aqui, mas não custa nada repetir. Aquele negócio que fulano chega até você com um problema, você tem a capacidade, seja espiritual e bíblica, para resolver, e você não vou te levar até o meu pastor, porque o meu pastor é um ungidão. Queridos, eu só conheci um ungido, e o nome dele foi o Cristo, ele habitou entre nós, ele foi ungido mesmo de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Eu apenas tenho um cargo pastoral, mas todos nós somos sacerdotes e temos responsabilidade conosco e uns com os outros. Essa pessoa que está do seu lado, ela não é responsabilidade somente do pastor, ela é responsabilidade sua. Fulano sumiu, culpa do pastor, não, culpa nossa. Aqui se todos erram, todos erram, se todos acertam, todos... Quem está comigo? Glória a Deus. Então é dever de toda a igreja repreender, corrigir com brandura, para levantar o caído. Isso não é apenas uma função pastoral. Temos uma obrigação com aqueles que falham. Queridos, é tendência natural. Principalmente se a pessoa que falha for uma pessoa que tem uma grande admiração de outras pessoas ou exerça um cargo bem elevado. Já reparou uma coisa? Eu conversei uma vez com um rapaz, eu estava indo jogar o lixo fora, e esse rapaz veio ao meu encontro e falou assim, pastor, o senhor sabe do pastor fulano de tal? Pô, ele vacilou, largou a mulher, está com outra mulher, que absurdo, não sei o quê. Poxa, por isso que ele saiu da igreja, tá, excomungaram o cara da igreja. Ele errou, sim ou não? Mas você já parou para pensar quantas pessoas aquele pastor já conseguiu reerguer dentro da mesma causa em relação ao adultério? É como se a gente dissesse assim, ó, você pode errar, você não pode errar. Irmãos, todos nós somos passíveis de erros e de falhas. E é dever da igreja cuidar um do outro, levar a carga um do outro, sarar um ao outro. Mas não, o pastor não pode errar. O irmãozinho que tem um cargo elevado, ele não pode errar. É verdade. Não que ele não possa, é verdade que ele não deve. Mas poder, irmãos, todos nós somos seres humanos. E se nós não exercermos misericórdia com aqueles que caem, no dia que cairmos, não será exercido misericórdia conosco. Isso é uma lei natural. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Isso no papel é muito bonitinho, mas na prática
às vezes deixamos a desejar, mas o Senhor, por intermédio do seu Espírito, está desafiando a sua igreja. Porque se Ele está falando aqui nesta noite é porque nós somos capazes. A minha esposa, graças a Deus minha esposa está ali, ela fala que eu tenho algo que poucas pessoas têm. Não é gordura, irmão. Gordura tem muita gente que tem. E eu comecei a pensar, depois de ela repetir isso algumas vezes, eu comecei a pensar. Ela falou, você tem a capacidade de ver o que a pessoa tem de pior e o que a pessoa tem de melhor. E você não deixa que aquilo que a pessoa tem de pior suplante aquilo que ela tem de melhor. Você tenta corrigir aquilo que ela está errando e você potencializa aquilo que ela está acertando. Ela não falou desse jeito, mas foi isso que ela falou. Amém? E eu comecei a pensar nisso e eu falei, pô, não é verdade? Não é que é verdade mesmo? E eu converso com alguns irmãos, porque assim, o coração do pastor, não sei se todos os pastores são assim. É mais ou menos assim, vamos supor que alguém caia na vida da igreja. Aí depois a gente vai, recupera a pessoa e coloca essa pessoa para pregar, para ministrar, para evangelizar, seja o que for. Algumas pessoas pensam assim, como é que pode? Nem parece que fulano errou, nem parece que fulano cometeu ou errou naquela parte. O coração do pastor, como é que funciona? Graças a Deus, consegui recuperar. Conseguimos recuperar. Está de volta ativa. Queridos, nós temos que ter um entendimento que nós somos um exército. E de vez em quando nesse exército teremos baixas. Pessoas serão feridas, mas não poderão serem esquecidas no campo de batalha. Nós precisamos ajudar aqueles que já não têm mais força para andar, para caminhar, levar as cargas uns dos outros. Esse tem que ser o nosso sentimento, não aquele sentimento de julgamento. Fulano errou, nunca mais ele vai poder fazer. Não, irmãos, não é assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina. E se nós observarmos os 12 discípulos de Jesus, eu já falei isso aqui diversas vezes, eu não teria escolhido nenhum daqueles 12. Falei assim, não, só, não é racismo não, tá? É um termo, tá? Eu tô falando aqui para a câmera, tá gravando. Só neguinho atribulado, meu irmão. Só eu não creio, outro, eu quero matar, o outro, nervoso demais, filho do trovão, nós aprendemos aqui, né? Mas Jesus nos dá um ensinamento que nós não somos iguais no que se trata uniformidade. Nós vivemos a unidade. A unidade é o quê? Somos diferentes, mas caminhando para o mesmo céu, habitados pelo mesmo Espírito, fazemos parte do mesmo corpo. Amém? Você não gosta desse fulaninho que está do seu lado, não? Se acostume com ele, que tu vai passar uma eternidade toda com ele. É melhor treinar aqui. É melhor ficar treinando aqui, irmão. Treina aqui mesmo. Eu falei assim, rapaz, Deus vai levar esse atribulado para o céu. Aí o Espírito Santo fala assim, tu também é atribulado e tu vai para o céu, rapaz. Aleluia. Temos uma obrigação com aqueles que falham, corrigir em amor. Clarice, 1 de Pedro 4:8. Vamos ler um texto bíblico. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8, diz... Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Não, foi fraco. Nem para ensaio ficou bom. Vamos de novo. 1, 2, 3. Continua. Está conseguindo entender? Quando a gente vai ajudar alguém que falhou, a nossa primeira motivação tem que ser o amor. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou assim mesmo, eu falo na cara. Fulano errou, ele tem que ouvir mesmo. Não, você é mal educado. Essa aqui é a verdade. Não, porque fulano só atende assim, não. Se a tua motivação não for o amor em levantar a pessoa, já deu errado. Já não está com a motivação correta. Por quê? Porque se a tua motivação for falar na cara, for na ira, se o irmão se recuperar, tu vai ficar chateado. Já viu? Eu sou pastor, irmãos, pastoreio gente. Igreja, viu? Fulano? Ah, não acredito que fulano está sendo usado por Deus. Não acredito porque fulano está orando. Não acredito que fulano está ciclando. Irmãos, olhe para você no espelho e acredite, Deus também te usa. É ou não é verdade? Se a nossa motivação não for o amor, queridos, a gente pode até colocar o nosso corpo para ser queimado, que não vai adiantar de nada. Então, observe, tem muita gente querendo falar verdades na cara dos outros, mas poucas pessoas dispostas a ouvirem verdade, já reparou? Tem gente que gosta de falar, eu falo mesmo, pastor, eu falo mesmo, tal, isso, aquilo, tal, mas você não ouve mesmo, né? Você não ouve mesmo, né? Você tem que ouvir também, nós precisamos ouvir, e a nossa motivação tem que ser o amor. Paulo demonstra tal atitude ao chamar a igreja da Galácia de irmãos. Gálatas capítulo 1, verso 6, Clarice. Gálatas capítulo de número 1, verso 6 diz, maravilho-me
que de tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Por que eu estou pegando Paulo como exemplo aqui? É só o verso 6, Clarice. Porque Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ele deixou plantada lá, que rapidamente saiu do evangelho que ele deixou para outro evangelho. Paulo está combatendo aqui falsos ensinos e heresias na igreja da Galácia. Mas, no verso de número 1 do capítulo 6, ele chama esses irmãos que rapidamente deixaram de fazer aquilo que era o verdadeiro evangelho de irmãos. Aí os nossos irmãos estão conosco. Eles falham. Não é meu irmão, não. Era primo. Era alguma coisa assim, mais ou menos. Não é. Se não se firmou, não era. Aprendamos com Paulo. Paulo, embora indignado, irmãos, porque quem já leu um pouquinho sobre a figura de Paulo, dá para ver a indignação saltando as escrituras. Haja vista Marcos, que não aguentou, tomou-lhe uma na orelha e ficou à beira do caminho. Aprendamos com Paulo. Aquela igreja passou depressa para outro evangelho, mas Paulo está chamando aquela igreja de irmãos. Quem cai não deixa de ser irmão, é só você olhar para a sua família. Na nossa família, todo mundo presta, irmão. Sim ou não? Mas deixa de ser família? Na igreja é a mesma coisa, irmão. Aleluia. Aleluia. Mas aqui temos uma missão. Qual é a missão, pastor? Recuperar aquele que caiu. Ajudar aquele que falhou. Esta é a nossa missão como igreja. Se a gente começar a deixar os feridos no campo de batalha morrerem, a gente fracassou como igreja, irmão. A gente fracassou. Você lembra quando Jesus ressuscitou? Ele avisa, avise aos discípulos que o Jesus ressuscitou. E a Pedro também. Pedro tinha feito o que com Jesus? Por 3 vezes, não devia te ajudar. Mas quando ele ressuscita, ele fala, discípulos, e aquele que me negou, eu chamo pelo nome. Pedro! Você ainda está dentro do projeto. Quem diz que se a pessoa está dentro ou está fora do projeto, não sou eu, não é você, é Deus. Foi Jesus que morreu na cruz por essa pessoa, por mim, não fui eu. Aleluia, e graças a Deus, porque se eu fosse Deus, irmão, eu já tinha fulminado um bando de irmãos e dado, os irmãos vão me entender, Penielita, um monte de cartas compulsórias. Aleluia. Mas precisamos amar uns aos outros. Aprendamos com Paulo. Texto, verso de número 1 do capítulo 6, diz, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Esse texto surpreendido no grego é paraptoma, que quer dizer falta, queda ao lado, devemos ajudá-lo. Paulo está dizendo isso literalmente, se alguém do seu lado cair, ajude. Ajude, irmão. E às vezes ajudar vai custar muito da gente, irmãos. Mas entenda uma coisa, ninguém passa nessa vida ileso. Vão ter dias que você vai precisar de alguém do seu lado, não é verdade? Aqueles dias nebulosos. E a Bíblia fala que aqueles que são misericordiosos, Jesus disse no Sermão do Monte, alcançarão. Você quer ajuda no dia da aflição, no dia da angústia? Comece a ajudar. Principalmente aquele que falhou, principalmente aquele que caiu. Corrigir, no grego é catardísio, que significa emendar, reparar, aperfeiçoar, corrigir. Esse dever aqui é só para crente espiritual. Quem é crente espiritual aí, irmão? Foi falado aqui. Você na hora do louvor falou, eu fui selado. Já esqueceram. Eu vi, quem é selado? Diga, eu fui selado. O pastor Francinado falou, diga com convicção, eu fui selado. Eu falei, obrigado, Senhor, está colaborando com a mensagem. Espiritual aqui é aquele que é habitado pelo Espírito. Se nós somos habitados pelo Espírito, Paulo está dizendo, olha, catardizo, emende, repare, aperfeiçoa, corrige, traga de volta, restaure, não lance fora, nós precisamos um dos outros. E às vezes, essa pessoa que você está dizendo assim, não vai fazer falta, não, é uma pessoa que vai ser muito útil no seu ministério, na sua trajetória. O verso de número 1 diz assim também, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo, ele está falando assim, olha, guarda-te.
Porque tem muita gente que pensa estar em pé. É assim que o texto diz. Não é verdade? Eu estou orando, pastor. Eu estou buscando. E pessoas que não querem nada. Se a gente pensa dessa maneira, a gente precisa se guardar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. O senhor está jogando praga na minha vida? Não, pastor. É verdade. Tem dia que a gente está mal, irmão. Tem dia que eu estou azedo. Já falei para os irmãos. Tem dia que se eu pudesse sumir de mim mesmo, eu sumiria. Eu quero sumir. Essa aqui é a verdade. Então, se a gente não começar a exercitar esse ato de misericórdia, nós poderemos sermos surpreendidos mais lá na frente. 1 de Coríntios, o mesmo Paulo, ele deixa um texto para a gente. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos de número 12 e 13. Vamos juntos enquanto o pastor bebe uma água. 1, 2, 3. Verso 13. Antes. Beleza. A gente não vai passar por nada que a gente possa suportar. O texto não está falando que a gente vai ser livre da tentação. A tentação vai bater a nossa porta todos os dias. E existe uma tentação que muitas das vezes bate a nossa porta e a gente não atenta como tentação, chamada orgulho. Soberba, o altivez, de achar que somente eu, só eu, sou o crentão e que todo o resto está errado. Parou o Brasil, Jesus vai voltar só para você, irmão. Nós somos falhos, nós somos barros. Se somos alguma coisa, é porque o Espírito habita em nós. Nós precisamos ter este entendimento. Se o irmão ainda não teve a revelação completa, seja das Escrituras ou amadurecimento, preguei aqui há 2 semanas, são os fortes suportando os fracos. E quem é forte, quem é fraco? Precisamos ter esse entendimento. O verso de número 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, verso 2, Clarice. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa lei de Cristo é o amor, irmãos. Tudo que formos fazer, a motivação tem que ser o amor. Tem muita gente frustrada, triste, decepcionada, porque está seguindo as suas próprias motivações, as suas próprias convicções. Nós precisamos amar acima de qualquer coisa. E o amor já foi derramado em nossos corações, já está aí. Só que a gente precisa dar liberdade ao Espírito para que ele seja aperfeiçoado. Já falei aqui dezenas de vezes, mas vou repetir. O Espírito é da mesma forma de um convidado, que a gente leva à nossa casa e a gente tem que dar liberdade a ele para mexer na geladeira, entrar no quarto, entrar em todos os departamentos da casa. O Espírito é da mesma forma. O amor está aí. O Espírito quer aperfeiçoar isso. E às vezes, como é que ele faz esse aperfeiçoamento? Colocando um atribulado do nosso lado. Não é possível, Senhor, é assim. É assim. Pelo amor, não dá para ser um irmãozinho. Não, eu quero que você... tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Neil Barreto, e ele fala que, às vezes, nós somos... podia ter isso, né, nos mandamentos recíprocos. Lixa um dos outros. As mulheres que usam lixa aqui, lixa é para o quê? Para acertar, não é? Não é para unha, é para acertar, né? Deixar quadradinha, deixar redondinha. Às vezes o irmão é assim mesmo. Ele está lixando a gente está, irmão, atribulado, mas a gente está ficando direitinho, quadradinho, redondinho, bonitinho para Jeová. Aleluia. Lixar uns aos outros. Vou colocar isso na Bíblia. Aleluia. João capítulo 15, verso 12 ao 14, Clarice. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de 12 ao 14, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Verso de número 14. Vós serei meus amigos se fizerdes o que eu vos... Jesus está dizendo isso. Quer ser meu amigo? Tem que amar um ao outro.
Resumindo, para ser amigo de Deus, você precisa desse irmão lixo aí do seu lado. Isso é bom demais, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Nenhum cristão é uma ilha isolada. Precisamos entender que o que fazemos afeta uns aos outros. Não tem esse negócio, eu mando na minha vida, quem sabe sou eu. Não, afeta um monte de coisa. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no corpo de Cristo. Cargas aqui, no verso de número 2, no original, é baros. O que é baros, pastor? É um peso difícil de ser transportado. Até Jesus, para deixar como exemplo, precisou de ajuda para chegar lá no Gólgota com a sua cruz, sim ou não? Tudo que aconteceu na vida de Jesus, a gente tem que pegar como exemplo. Jesus cansado, não. Preciso de alguém para ajudar Jesus aqui, vem cá. É você mesmo? Não, é você mesmo. Para deixar o exemplo. A cruz era de Jesus, mas ele precisou de ajuda. Tem momentos na nossa vida que vai estar muito pesado. Não dá para carregar sozinho, irmão. Não adianta, tem muita gente morrendo por causa do orgulho. Eu não peço ajuda. Eu não abro a minha vida para ninguém. Não, vai não sei o quê. Não, é assim mesmo. Vai morrer, irmão. Você precisa de ajuda. Nem o céu é sozinho. Nem no início de tudo. Pai, Filho e Espírito Santo, lembra? Façamos o homem. Por eles e para eles foram criadas todas as coisas. Nem o céu é sozinho. O céu é uma congregação. A gente não precisa ficar andando sozinho, isolados, dizendo, ninguém vai poder me ajudar ou resolver o meu problema. Não, nós estamos aqui para ajudar e levar a carga uns. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração. Às vezes falta um negocinho chamado quebrar o orgulho. Para a gente compartilhar uns com os outros. Gálatas capítulo 6, verso 3 diz, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu vou ler novamente, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mesmo o apóstolo Paulo, irmãos, sendo o apóstolo, que é eu que... A Bíblia fala que sejam outros lábios que te glorificam. O salmista fala, eu estou glorificando aí o apóstolo Paulo, que para mim ele foi o apóstolo. Ele não se considerava cara. Apóstolo Paulo, ele tá dizendo assim, olha, mesmo eu sendo esse cara, eu considero o outro. E a gente vai ler alguns textos que vai colaborar para isso que eu estou falando. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 3. Vamos ler o que o apóstolo Paulo, ele nos ensina. Em Filipenses capítulo 2, verso 3, que diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por Continua. Cada um considere os outros. Vamos de novo, irmão. Tá doído ler isso aí, mas a gente vai conseguir ler. Volta aí. Volta só uma casinha. Vai para frente, Clarice. Isso. Vamos, 1, 2, 3. Aí, ó, o dedinho, ó. Fulana, superior a mim? Duvido. Viu como é difícil, irmão? Você está rindo, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas eu já tenho tempo. Eu já tenho cargo. Eu já... Considere, pois, superiores uns aos outros. Sabe por quê? Quando a gente faz isso, nosso coração não se enche de orgulho. E eu não falo de outras pessoas, eu falo de mim. Cadê minha esposa? Eu queria que a minha esposa estivesse aqui. Às vezes eu fico falando pra ela assim, pô, meu amigo prega pra caraca, fulano prega pra caramba. E ela fica, você também prega. Pô, mas eles pregam mais do que eu, cara. Eu gosto de sentar pra ouvi-lo. Esse tem que ser o nosso sentimento, irmãos. Se você ora 500 horas, pode ter certeza, vai ter alguém que ora 1000. A vida é assim. Pastor, mas eu já vi de tudo. Nessa vida, principalmente na vida eclesiástica, entenda, sempre vai existir alguém que viu tudo e mais um pouco. Então a gente vai fazendo, é um exercício, irmão. Fulano é melhor, fulano é superior a mim. Um exercício de humildade, vai pedindo para o Espírito Santo quebrantar o teu coração. Cara, como eu aprendo com o pastor Elielson, às vezes eu fico olhando assim. Às vezes ele vê o Pablo cantando, cara, ele fala assim, perfeito. Eu falo assim, meu Deus, o que ele viu de perfeito no Pablo cantando? Misericórdia, irmão.
Continue assim, pastorzão. Continue assim. Essa tem que ser a nossa motivação, irmãos. Não aquela, se eu tivesse eu faria melhor. Eu oro melhor. Fulano está desligado, fulano está ligado. Não, irmão. Considere os outros superiores a si mesmo. Romanos capítulo 12, verso 16, Clarice. Romanos capítulo 12, verso 16 diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmo. 1 Coríntios 1, 31. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo de número 31. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no... É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, eu me glorio nas minhas fraquezas. Aí você vai dizer, como é que pode uma pessoa estar fraca e se gloriar? Porque quando a gente está fraco, irmão, vazio, já falei isso aqui, não tem nada da gente. E eu já ilustrei isso aqui diversas vezes, mas vou repetir para você gravar. É mais ou menos assim, você chega para Deus e diz, eu estou mal. E Deus está dizendo para você, você está bem. Aí você fala, Deus, você está maluco, porque eu estou mal, estou destruído. Aí o Espírito Santo fala para você, mas você está bem. Aí ele, como é que eu estou bem, Senhor? Se eu estou vazio. Aí o Espírito Santo fala, por isso, você não tem nada de você, eu posso colocar tudo de mim. Eu posso te encher, eu posso te moldar. Eu posso te dizer, vai até fulano que você não queria ir para pedir perdão. Ceda, ande mais uma milha, estão te pedindo a túnica, dá a capa, dá a roupa, ande pelado, irmão. Mas o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 8, verso 2 e 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 2 e 3. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Fica aí, Clarice, só um pouquinho, volta no 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe. Repitam após mim, ainda não sabe. Então, todas as vezes que vem esse sentimento, eu já sei, ainda, diga, quando vier eu já sei, ainda, como convém saber. Verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido. Ou seja, se você tem que saber alguma coisa, Paulo está dizendo, saiba de uma coisa, viva isso, ame a Deus, porque aquele que ama a Deus, Deus conhece. Não precisa levantar a placa. Olha eu aqui, igual o burrinho do Shurek. Escolhe eu, escolhe eu, escolhe eu. Quem ama a Deus, Deus fala, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Não foi Satanás que falou para Deus a respeito de Jó, foi Deus que falou, tu viu meu servo Jó? É só amar Deus, irmãos. E deixa, quem quiser falar, falar. Glória a Deus. As pessoas orgulhosas, elas caem em dois problemas. O primeiro é que elas nunca dão a glória para Deus. Elas sempre buscam o mérito. Aconteceu por causa de mim. E isso é um perigo, irmãos, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. É fato. Ele gosta tanto de ser glorificado que ele colocou anjos para adorá-lo dia e noite. Você tem entendimento do Deus que você serve. Não entra no caminho dele, não. Fui eu. Eu me lembro, acho que na década de 70, eu vi um documentário, eu não vi na década de 70, porque eu sou da década de 80, tá? Mas eu vi um documentário da década de 70, de um pastor chamado Jimmy Swaggart, talvez você nem conheça, que ele foi pregar no Monumental de Nunes. E antes de entrar no Monumental de Nunes, estava lotado, é um estádio de futebol, tipo Maracanã, para quem não sabe. E ele falou, Deus precisa do Jimmy Swaggart para evangelizar o mundo. Quando ele pega o microfone, sabe o que aconteceu com ele, irmão? Ele lembrava de nada, nem patati, nem patatá. E o Espírito Santo falou a ele assim, eu não preciso de você para nada. Ser usado por Deus, exercer algum cargo na igreja, alguma função, ou ter tempo de igreja, não é por causa da gente, não, é pela misericórdia dele. É um privilégio, irmãos, eu falo isso aos irmãos. Quando eu estou ouvindo as orações, aos cultos, eu falo, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder estar indo cultuar, de poder estar indo orar. Pastor, o senhor é louco? Não, tem muitos lugares que as pessoas querem ter esse privilégio e não podem. Ou se fazem de maneira escondida, porque corre o risco de perderem a sua vida. Então, você está vendo? Eu estou aqui, pastor, na quinta-feira, estou com sono, não queria nem estar aqui. Vim por quê? Não tinha nada para fazer.
Irmãos, muitos brigariam para estar aqui, serem ministrados, estarem na congregação, adorando ao Deus Todo-Poderoso, mas graças a Deus que esse não é o nosso entendimento. Nosso entendimento que é se fazemos alguma coisa, é tudo para a glória do Pai. Falei de 2 erros. O primeiro é que aquele que não dá a glória para o Pai, ele dá a glória para outra coisa. E na maioria das vezes dá a glória para si mesmo. Dão a glória para si e às vezes levam outros a comprarem seus enganos. Já reparou o negócio aí? Que agora tem de tudo, irmãos. Tem o cara da toalhinha, tem o cara do apostolão, tem não sei o que lá. E tu sabe o que é pior? Que eu fico assim, há uma indignação, não é santa, é indignação mesmo, carnal. Que tem gente que paga, irmão. Os camaradas continuarem lá, eu falei assim, não. Os caras estão enganando, estão chacoteando a fé, trazem a glória para si. Não, eu vou pagar, porque ele é o santão mesmo. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, 1000 vezes. A gente não precisa disso. Vamos dar a glória para Deus. Gálatas capítulo 6, verso de número 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá a glória só em si mesmo, e não no outro. Paulo está falando assim, você quer a glória para si, tem que provar. E como é que prova, pastor? Se realmente a pessoa é ou não é. É simples, irmãos. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 20. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 20. Vamos no 3? 1, 2, 3. É só o 20, Clarice. O pessoal já entendeu. 1, 2, 3. Portanto, é só olhar para ver se tem fruto. Fruto, já ministrei isso aqui também, pode ser entendido de 2 maneiras. Primeiro, o desenvolvimento do fruto do Espírito, que quando o Espírito entra, Gálatas capítulo 5, 22, você desenvolve algumas coisas que são características do fruto do Espírito. Por exemplo, aquele que é habitado, se permite, ama mais, é mais pacífico, é mais longânimo, tem domínio próprio. Ele vai desenvolvendo isso dia após dia. Então, você quer conhecer alguém se está dando fruto, você olha para isso. Mas também, 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar que fruto também pode ser considerado com aqueles que buscam aqueles que estão perdidos. Ou seja, nossa vida, agora é uma autoanálise, ela resultou ou resulta em fazer alguém conhecer a Cristo, irmãos. Alguém passou pela gente, você não salva ninguém, nem eu, mas alguém passou mas Deus usa pessoas. E essa pessoa chegou até a figura de Cristo. Isso é fruto. A gente está ensinando alguém, discipulando alguém a crescer na presença de Deus, em graça. Isso também é fruto. A gente precisa trabalhar isso. Está vendo como é que é difícil provar? É isso que Paulo está falando. Você quer provar que tu é o cara? Então prova aí. Mostra aí que você é. É como se os autores, eles acham que não foi deboche da parte de Paulo. Eu já acho que foi deboche. Posso pensar assim, acho que Paulo estava debochando. Não sei se vocês acham os caras mesmo, né? Gálatas capítulo 6, verso 5, e eu já caminho para o fim. Porque cada qual levará a sua própria carga. Vê se tem alguma versão aí, Clarice, que tem a palavra fardo. Por gentileza. Se puder, coloca aí pra gente. Isso. Gálatas capítulo 6, verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Fardo aqui no original grego é portion. Pastor, o que é portion, essa palavra no grego? É missão. O seu irmão vai te ajudar a levar a carga, o peso. Mas ele não tem que cumprir a missão por você. Entenda isso. Cada um tem a sua, porque senão a gente vai para o outro lado. Graças a Deus, Deus usou o pastor que tem que ajudar uns aos outros. E tem gente que só quer ser ajudado, irmão. Ele mesmo não cuida dele mesmo. É o irmão 6 horas por mim. Ele pede oração a todo mundo, mas ele não ora, ele não persevera, ele não evangeliza. Então, portion quer dizer missão. Ou seja, terão coisas que é você e Deus. Não adianta, vão ter momentos
que a gente vai querer ajuda, mas Deus vai deixar a gente sozinho. Não é o irmão que odeia a gente, não é a igreja que abandonou a gente, não é o pastor, é Deus nos provando, vou falar igual crente agora, no deserto. Tem coisas que a gente Deus, e a gente não precisa ficar transferindo culpas aos outros. O próprio Jesus, ele nos ensina isso em Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas, capítulo de número 9, verso 23, que diz: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e... A cruz é tua, irmãos. Não tem como. Segura aí, Vitor, vai até o fim por mim, e eu vou... Estou te pagando para tu ir no meu lugar, beleza? Lá no céu a gente acerta, não existe isso, irmão. Então, o versículo de número 2 fala de carga, fala sobre dividir mesmo o peso. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, eu morava lá no miolo mesmo do Morro da Mineira e a gente não tinha água. E a gente ia carregar, sabe, água como? Para ser mais rápido, né? Primeiro a gente pegava aquelas latas de 20 de manteiga, arrancava ela, botava a madeira, pregava, aí botava duas madeiras. Quando a gente queria ser mais rápido, a gente pegava assim, tipo um cabo de vassoura, mas não era um cabo de vassoura, uma coisa mais firme, a gente botava várias latas, um do lado e outro do outro para... Tava pesado? Tava. Mas não aliviava? Essa é a carga do verso de número 2. Tem momentos que a gente vai ter que ajudar o irmãozinho, senão ele não chega. Já falei aqui, tem irmãos que a gente vai ter que dar a mão a ele para entrar no céu, porque senão ele não entra, irmão. A gente vai... Vem, entra aí, que o céu é teu, em nome de Jesus. Poxa. Mas entenda uma coisa, se Deus tiver como projeto, como missão para a vida dele, levar, que às vezes acontecia isso, eu pegava 2 latas, uma aqui, isso um menino de 12 anos, irmão, carregando água, lá da mina do padre, ó. Conhece a mina do padre, né, aqui? Se a minha missão era encher, que eu tinha lá uns galões lá que o meu avô mandava encher, eu tinha que cumprir a minha missão. Entenda uma coisa, a tua missão, aquilo que Deus te confiou, provavelmente você não vai ter ajuda, você vai poder ter alívios em alguns momentos. Mas existem cargas que a gente vai precisar da ajuda, você não precisa ficar sofrendo sozinho e nem sozinho. Ou seja, a carga a gente ajuda, o fardo é responsabilidade pessoal. Se coloque de pé, eu convido o Ministério de Louvor aqui. Amém?